Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, sois mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que a alegria de você conosco. O amor irá restaurar a sua família. Irmãos, quando a gente olha para as famílias, a gente muitas das vezes quer ter a nossa família semelhante a outra família que a gente vê coisas boas acontecendo. E isso não é ruim, isso é bom. E eu digo com muita alegria que também isso não é inveja, é querer o bem para nossa família, é querer o bem para aquelas pessoas que nós mais amamos. E é esse desejo que a gente deve ter sempre para que as pessoas estão ao nosso redor e próximo de nós. Meus irmãos, inveja é quando você quer destruir o outro ou aquela família para você fazer parte daquela família. Mas quando você olha para aquela família e fala assim: não, eu quero que meu filho seja também educado, eu quero que meu marido seja educado, eu quero ser como aquela mulher, eu quero ser como aquela mulher para o meu marido, para os meus filhos. Então isso não é inveja, é olhando atitudes bonitas, belas, virtudes, qualidades e querer seguir, querer imitar. Então, a partir de hoje, cada um de nós precisamos olhar para essas pessoas que são modelos, mas jamais frustrar se acontecer algo que não foi aquilo que você esperava. Mas o que nós precisamos ter em nossa mente, sempre, sempre, sempre dentro de nós, é o amor. O amor restaura a nossa família. Eu sei que tudo, quando inicia um matrimônio, um relacionamento, quando o casal tem filhos e nasce, tudo é amor, tudo é lindo. Não é que as coisas perdem o encanto, é que muitas das vezes a gente deixa aquilo perder o encanto. Nada perde o encanto, mas a gente permite perder. A gente precisa sempre mudar as coisas, ter uma nova forma de pensar e de agir com a nossa família. E a gente precisa entender e compreender isso. Nós, seres humanos, nós precisamos sempre amar a nossa família. Algo bem objetivo para que você entenda. A nossa família a gente ama. Por exemplo, esse texto você gosta dele. Essa cadeira, você gosta dessa cadeira. O seu carro, você gosta do seu carro. A sua casa, a sua poltrona, a sua cama, o seu sofá, você gosta. Mas o seu filho, você ama seu filho. O seu marido, você ama o seu marido. A sua mulher, você ama a sua mulher. E nós precisamos entender desses afetos, desses carinhos, que é algo lindo, maravilhoso sobre a nossa família. Os filhos amam os pais. E isso é louvável, isso precisa existir. Se eu perguntar para vocês, eu quero que vocês comentem: você ama a sua família? Você ama os seus filhos? Você ama o seu marido? Você ama a sua mulher? Você ama os seus pais? Todo mundo vai dizer sim. E se eu perguntar, vocês dizem para eles que amam? Uns vão dizer que sim, outros dizem que não. Mas se eu perguntar a vocês demonstram o amor para eles? Vai ficar um silêncio. Entende? A primeira coisa que a gente precisa dizer é uma coisa: a gente precisa falar que ama. Não tenha vergonha. A gente muitas das vezes tem aquela facilidade, a facilidade muito fácil mesmo, infelizmente, é dizer, é xingar, é criticar, é diminuir, é comparar, é reclamar, é murmurar. É assim ou não é? Deixa a comida estar salgada, a gente reclama. Deixa a comida estar sem sal, a gente reclama. Se a mãe não faz aquele prato daquela comida que a gente mais gosta, a gente reclama. A gente reclama de tudo e todas as coisas. Mas quando a comida está gostosa, saborosa, deliciosa, a gente fala: amor da minha vida, eu te amo, a senhora cozinha muito bem. A gente não tece esse elogio. Entende?
Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. A gente precisa dizer que ama, mas é ser verdadeiro, sincero, não é ser falso. Mas eu não tenho coragem. Começa dizendo de forma sem querer e vai depois dizer com naturalidade: eu amo. E a gente precisa falar, porque todos nós gostamos de ouvir isso. E isso, quando a gente fala e a gente gosta de ouvir, a gente sente tão bem. E é o que a gente deve transmitir, esse amor. Não é assim? Quando alguém fala assim: eu gosto muito de você, e o outro fala: eu também gosto de você, algo recíproco, você vai ficar o quê? Feliz, você vai sentir muito bem, alegre. Imagine só quando você vai dizer para os seus pais: eu te amo. Você vai dizer para os seus filhos: eu te amo, eu gosto de você, você é muito especial para mim. Então, é algo que a gente pode fazer. Desculpa o termo, a palavra, a comparação é idiota, mas custa tão pouco. É só você abrir a boca e dizer: eu te amo, eu te amo. E diga o nome dele, o nome dela. Fala, olha nos olhos. Você precisa dizer: eu te amo. Demonstrar. Logo você pode trazer para mim 1001 situações, N realidades. Mas antes de você trazer qualquer tipo de realidade, eu vou trazer realidades aqui também. Mas o demonstrar, você deve demonstrar, não é só porque alguém demonstra a você, ou alguém te diz que você ama. Precisa começar por mim. Eu que sou católico, eu que sou batizado. Então eu tenho que fazer o diferente. Precisa começar por mim, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que dar testemunho. Porque se eu quero que o amor restaure a minha família, eu tenho que começar amando a minha família. Eu preciso começar demonstrando a minha família. Então começa por mim, eu não posso esperar por outro. E se um esperar por outro, nunca vai acontecer. Então quem tem que fazer é você. E que dia hoje, que hora é agora? Quando? Todos os dias. Então a partir de hoje, meu irmão, vamos. Você tem que iniciar, você tem que começar, você tem que fazer, você que tem que tomar essa iniciativa. Chega, meu irmão, dá um basta, para com isso. Para de querer colocar responsabilidade sobre o outro, é você que ouve. Se você está ouvindo essa pregação, Deus está falando com você: ei, diga que ama a sua família, demonstra que ama a sua família. Chega de você ser agressivo dentro de casa, áspero. Chega de você confrontar sua família. Chega de você gritar. Chega de você ser chato, prepotente, vaidoso, presunçoso, enganador, trapaceiro, mentiroso. Chega. Muitas das vezes você demonstra por de fora que você ama e por de casa você morde. Por de fora você lambe e por de casa você morde. Entende? Por de fora você lambe e por de casa você late. Então a gente precisa... Não tô dizendo pra você latir os de fora. Eu não tô dizendo pra você morder os de fora. É só um exemplo de um cachorro. Pra vocês entenderem melhor. Mas o cachorro, ele faz o inverso. Eles ama os de casa e morde os de fora. Ele protege a casa. E a gente muitas vezes faz o inverso do cachorro. Você viu, né? Até você fica um pouco confuso com a metáfora que eu disse, mas você deu pra entender que você entendeu muito bem. Porque a gente muitas vezes faz o inverso do cachorro, do animal. E a gente precisa entender isso. Eu estava observando o passarinho. O passarinho, ele canta quando ele tá voando. Mas quando ele se encontra preso, ele canta também. Você acha que o passarinho, ele quer continuar preso na gaiola? Não quer. Mas mesmo assim ele continua cantando. Ele continua dando o seu melhor. E continua lá irradiando com seus cantos e ali vivendo do jeito que ele pode. E acho interessante no passarinho que a gente possa, que eu e você possamos ser como esse passarinho. Veja,
O passarinho voando, ele canta. Preso, ele canta. Que lindo, né? Ele não deixa de viver por aquilo que aconteceu na vida dele, essa prisão, digamos assim, nessa gaiola. E assim deve ser. Mas você não sabe como é dentro de casa. Quando eu chego, é só palavrão, é só grito. É só pessoas criticando o que eu faço, é só pessoas me desmoralizando, me ridicularizando, me diminuindo. Eu não dá vontade nem entrar dentro de casa. Eu não dá vontade nem conversar com meus pais. Eu não dá vontade nem conversar com meus filhos. Eu não tenho vontade nem conversar com meu cônjuge, com meu marido, com a minha mulher. Eu só dá vontade de entrar em casa na hora de almoçar e na hora de dormir. Vai entrar logo no quarto e começar a dormir. Essa é a minha maior vontade, eu não tenho vontade de entrar dentro de casa. Eu queria te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. A gente não pode fazer as coisas somente quando tem vontade, mas a gente tem que fazer aquilo por amor. E o que Deus espera de nós é esse amor. E muitas das vezes falta em mim e você. Wayne, como é que eu tô tão ferido, tão machucado? Olha pro passarinho, mesmo preso, ele canta. Mesmo ele machucado, ele canta. Wayne me trata mal, muitos me tratam mal, mas você não é aquele toma lá da cacá. Deus recebeu, não. A gente precisa ser como um passarinho. Eu tô livre, eu canto. Eu tô preso, eu canto. Te tratou bem? Você ama. Te tratou mal? Você ama. Como fazer isso? Por amor. E o amor por amor vale tudo. A partir de hoje, meus irmãos, Jesus é a grande prova disso. Quantos que crucificaram? Quantos cuspiram? Quantos iram à sua prisão? Quantos quis a sua flagelação? Mas o Deus não deixou de nos amar. E é isso que a gente precisa ter dentro de nós. Querer amar nossa família. A gente muitas vezes fica querendo ter uma família perfeita, sem erros, sem falhas. Mas esse é um pensamento muito errado, tanto meu e seu. Mas a gente precisa olhar para nossas famílias e perdoar. Porque quando a gente ama, a gente perdoa. E a gente não fica querendo que o outro faça coisas perfeitas. Não, a gente não espera. Pois eu que quero ser protagonista das coisas maravilhosas dentro de casa. Wayne, quando eu vou fazer um almoço, fazer um jantar, todo mundo reclama da comida, todo mundo critica. Eu digo, continua fazendo. Continua fazendo. Faça você. Wayne, quando eu dou um presente, todo mundo reclama e diz que queria outro presente. Continua dando. Uma hora essa demonstração vai tocar no coração de cada um deles. Vai ter um efeito. E o efeito vai ser positivo. O efeito vai ser maravilhoso. Mas o mais importante é que você fez. Mas o mais importante, além de você fazer, você fez por amor. Você não quis nada em troca. E você fez quando você não foi bem aceito, bem acolhido. Você não foi abraçado, beijado. Isso que é a coisa mais linda. E é essa atitude, essa ação que eu e você devemos ter. Então, a partir de hoje, meus irmãos, vamos olhar para nossa família e dizer, eu amo minha família. Mas você pode dizer, pode, mas demonstra esse amor. Demonstre dentro de sua própria casa. Demonstre na frente dos amigos. Demonstre. Você precisa ter atitudes de amor, que ama sua família. Entende? Não somente bens materiais, dar um presente, dar isso, aquilo, mas o seu tempo. Fique com suas famílias. Fique com o seu cônjuge. Fique com seus filhos. Fique com sua mulher. Fique com seu marido. Demonstre esse amor ficando com eles. Isso é amor. Sabe, meus irmãos, lembra, mãe, quando você ficava com o seu filho, ia lá na cama até ele dormir? Eu não digo pra você ir lá todo dia da semana e dar esse beijo dele e dizer que ama, mas pelo menos uma vez na semana vai lá, pelo menos uma vez no mês. Casal, vocês lembram quando você estava namorando, como é que era? A Mil Maravilhas? Vocês saíam de mão dada, vocês diziam eu te amo, vocês beijavam? Não digo pra você fazer isso toda semana, pelo menos uma vez no mês.
Pelo menos uma vez no mês. Vocês lembram, casal, que vocês saíam juntos para jantar, tomar um sorvete, um açaí, uma pizza? Eu não digo toda semana, mas pelo menos uma vez no mês. Pelo menos uma vez no mês. Então demonstre. E talvez você não precisa demonstrar isso para ninguém lá do fora de casa. Mas o mais importante é por dentro de casa. É suas atitudes, suas ações. Isso precisa mudar em cada um de nós. Não é somente você, mas todos nós precisamos mudar. E eu não sei como tem sido as suas atitudes, mas nós podemos mudar. Eu posso mudar, você pode mudar. Cada um de nós podemos ter atitudes diferentes dentro de casa, mas diferentes de amor. Não atitudes que separa, que divide. Não. Chega dessas conversas que traz briga, que traz separação. Chega disso. Que a gente possa falar palavras de afeto, de carinho. Que a gente possa ter filtro em nossas palavras. Filtro quando a gente for dizer coisas que a gente não venha diminuir, comparar, ridicularizar. Meus irmãos, respeitar o outro que não gosta disso e daquilo faz parte, tudo bem. Mas o mais importante é o amor dentro de casa. E como fazer isso? Todos os dias. Jamais dizer que ama, jamais fazer algo que ama. É isso. E não precisa preocupar com coisas mirabolantes, coisas da sua realidade, coisas simples. Isso muda casa, isso muda família, isso muda matrimônio, isso muda tudo. E como fazer isso? Como decidir fazer isso? Tendo aquela firme decisão de fazer aquilo pela sua família, para restaurar a sua família. E nós precisamos querer restaurar aquilo que muitas vezes, não digo somente está engavetado, debaixo do tapete, trancado direto de 7 chaves. Mas está na hora de você, meu irmão, aquilo que você fazia no início, você voltar a fazer. Tem coisas que a gente nunca deve deixar de fazer. Dizer que ama, estar com a família, demonstrar, beijar, abraçar, sair, confraternizar, presentear. Então, com a família, isso nunca deve acabar. Deve diminuir, deve cessar. E a gente precisa sempre inovar, pensar coisas diferentes. E isso a gente precisa ser sempre criativo. Eu preciso, você precisa. Cara, nós temos que ter esse pensamento, essa mentalidade de querer. Como? Pensando como podemos ajudar a nossa própria família, como podemos unir a nossa família, como podemos trazer a reconciliação da nossa família. Nós podemos fazer isso mimando. A nossa família pode ser mimada. E a gente precisa mimar, especialmente aqueles da nossa própria casa. Sabe, meus irmãos, quantas das vezes você quer mimar os lá de fora? Quantas das vezes você usa palavras belas para elogiar os de fora? Então tá na hora de você querer restaurar sua família, querer restaurar a sua casa, querer restaurar o seu matrimônio, a vida dos seus filhos. Algo bem simples, mas muito importante e essencial. Então, a partir de hoje, que eu e você possamos decidir e declarar que a gente ama a nossa família, tanto com palavras, mas com atitudes verdadeiras e sinceras. Vamos agora ler um relato, retirar do nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler agora, a partir de agora, por favor. Lembrando, se você quiser ler na íntegra, visite nosso site padrepiodepietracina.com.br. A humildade de Padre Pio com seu sobrinho Etorúcio. O Padre Pio tinha acabado de receber as pessoas em confissão e seguia lentamente pelo corredor em direção à cela. Aproximou-se dele Etorúcio, seu parente, e começou a desabafar, queixando-se de nunca ser considerado e ser sempre expulso como um cão, de não poder dizer nunca uma palavra, e assim por diante. O Padre Pio, cansado e curvado, caminhava rezando. Etorúcio, com impulso insuspeito,
e levantando a voz disse: Estás a ver, tio? Era assim que o tratava. Nem sequer me respondes. Tenho razão para dizer que não gostas de mim. O que é que eu te fiz? O Padre Pio respondeu docemente: Nada. E por que é que então me tratas assim? Atalhou rapidamente Etorúcio. O padre, com a humildade docíssima, disse: Filho, não vês que me colocam continuamente na cruz? E como não me quero aborrecer com os estranhos, vingo-me em ti, porque és da família, e sabes que gosto muito de ti. Etorúcio, nada consolado, exclamou: Tio, tem paciência. Vinga-te nos outros e não em mim. Cansei-me de te ouvir. Eu que desde o princípio estava do lado do Padre Pio e de Etorúcio, permiti-me intervir. Já chega, não massacres mais seu tio. Não, Padre Perino, respondeu-me irritado Etorúcio. O tio tem de me compreender. Eu não me deve maltratar assim. O padre prosseguia o seu caminho, continuando a rezar. Chegado à cela, olhou para nós com doçura e disse: Bem, despeço-me. Adeus, Etorúcio. Até a próxima. Acabou assim. Um sol de humildade inundou o meu coração.